gremistada, sextou. Agora em 2022, tô de volta para falar dessa reviravolta que está acontecendo no nosso tricolor. Estamos na Série B, infelizmente, né? Pior pesadelo para todo gremista aconteceu. E o mercado da bola não para. Muita gente saindo, gente chegando e muitas outras informações para resumir essa semana. Então, já aproveita para curtir, compartilha aí para todos os amigos gremistas e te inscreve aqui no canal da Esperoto TV. E eu começo falando então sobre valores. O Grêmio, que tinha um elenco avaliado em 14 milhões, quer reduzir essa folha para 8 milhões e ainda estima somar 95 milhões em vendas. Isso se refere a jogadores que foram formados pelo Grêmio e estão na Europa, e a FIFA prevê uma cláusula bem interessante que pode render uma grana para o Grêmio, e ao todo são 5 atletas. E são eles o Arthur, que está atualmente na Juventus, Everton Cebolinha do Benfica, o Léo Jardim, goleiro do Lille, TT, que está no Shakhtar Donetsk, e o Alex Telles no Manchester United. Além disso, quem quiser tirar algum dos goleiros atualmente titulares, ou seja, o Breno e o Chapecó, vai ter que desembolsar muita grana, já dito pelo vice de futebol, Denis Abraão. Ainda falando em valores, o primeiro déficit da temporada já começou e se trata do direito de imagens dos jogadores, em que a direção disse que vai quitar em janeiro. Isso se deve porque o Grêmio foi rebaixado para a Série B e acabou não ganhando nenhuma premiação. Aí eu penso o seguinte, tudo bem que os custos vão ser muito reduzidos, que o Grêmio vai deixar de arrecadar muito dinheiro, mas que também pretende ter uma receita muito boa, principalmente com essas vendas, e vai vender ainda muitos jogadores, inclusive da base. Então eu acho que a gente já começar o ano com uma notícia dessas, né? Não é para esse desespero todo. Reduzir a folha, reduzir custos, tudo bem. Atrasando o salário dos jogadores porque não tem dinheiro, seria um mistério, né? E o superávit, aonde que está nesse momento? O fato é que o clube passa por uma reformulação e eu começo com as baixas. Wanderson está indo para o Mônaco por 70 milhões e meio de reais. O Grêmio tem 70% dos direitos do atleta, o que corresponde a mais ou menos 50 milhões, mas o Grêmio deve receber esse valor parcelado. Lembrando que esse modelo de negócio já aconteceu com a venda do PP, e atualmente o clube deve aos cofres tricolores cerca de 16 milhões. E tem sido assim, né? Os negócios do Grêmio, além de serem lentos e muito especulados, recentemente tem sido assim de forma parcelada, tanto na venda quanto na compra, o que dificulta de uma maneira geral as finanças, ou seja, não aprendemos nada. Outro jogador que está deixando o Grêmio é o Darlan, está indo por empréstimo para o Juventude. Já que a dupla de volantes que vem sendo utilizada é o Thiago Santos e o Lucas Silva, que vem dando certo, e misteriosamente, desde a temporada passada, o Darlan tem sido arquivado, não tem ganhado oportunidade, não tem tido chance. Eu acho um erro, é um bom jogador. Das opções que o Grêmio tinha para manter nesse plantel, acho que o Darlan seria um desses. Ele atua como meia também, faz esse papel importante e carente no Grêmio ultimamente. Além disso, o Rildo e o Léo Pereira podem entrar aí num negócio com o Juventude numa possível troca pelo Sorriso. Enquanto isso não acontece, o Grêmio sonda também o atacante Moisés, de 25 anos, da Ponte Preta. Mais um que nos deixa é o meia Jean-Pierre. Depois de muitas temporadas de indefinição do seu futebol e de partidas muito irregulares, ele está indo por empréstimo ao Atlético Paranaense. Isaac também chegou a um acerto com o Vasco para ser emprestado por 1 ano. Falando agora sobre o Borja, o Grêmio optou por não exercer o direito de compra que tinha e o centroavante colombiano foi negociado pelo Palmeiras com o Júnior de Barranquilla. Outro que nos deixa é o Alisson, que está indo para o São Paulo, e é mais um mau negócio que o Grêmio fez, porque ele está indo praticamente de graça. Teria sido feita uma permuta com o zagueiro Bruno Alves, que veio ao Grêmio, mas o jogador não aceitou e quis ter o seu contrato rescindido, e o Grêmio vai pagar cerca de 150 mil reais em 24 parcelas. E para fechar, deixam o clube os 2 laterais, Bruno Cortez, que deixa o Grêmio após 6 temporadas, e Rafinha,
que também está indo para o São Paulo. Além disso, Luiz Fernando teve o seu término de contrato agora em dezembro do ano passado e também já não faz mais parte do plantel. Mais contratos rescindidos. Paulo Miranda e Everton Cardoso têm contrato até final de 2022 e já foram afastados, e entende-se que eles não têm mercado e devem rescindir contrato de forma amistosa. É mais um negócio da China que o Grêmio fez e agora precisa se livrar desses dois jogadores, pagando cerca de 9 milhões de reais em rescisão. Ainda pode ser que eles consigam algum clube que tenha interesse neles, mas que provavelmente não deve pagar todo o salário e o Grêmio ainda vai ter que bancar o restante. E para um jogador que recebe 500 mil reais não ser utilizado e ainda ter que custar aos cofres do Grêmio numa Série B uma rescisão paga em parcelas, é piada. Falando agora sobre sondagens, Jonathan Robert pode estar indo para o futebol do Japão com uma proposta de 27 milhões e meio. Lembrando que o atleta é avaliado em cerca de 1 milhão, então se essa proposta realmente se concretizar, é irrecusável, embora eu ache que ele é uma peça-chave e vai agregar muito ao elenco, porque ele atua mais centralizado também e é um jogador de velocidade. Falando agora de quem fica no Grêmio, preenchendo a cota de estrangeiros, o volante paraguaio Vila Sante deve permanecer e tem a chance de mostrar um futebol de melhor nível ou pelo menos que faça valer a posição da terceira melhor contratação do clube. Ele, que acabou perdendo espaço para defender a seleção do Paraguai, agora permanece e deve ter mais oportunidades. Quem também disse sim ao Grêmio é o zagueiro Kahneman, que mesmo com propostas do seu clube de origem, São Lourenço, disse sim ao Grêmio e vai ajudar o clube nessa temporada na Série B. Lembrando que ele passou por uma cirurgia no final da temporada e ainda vai levar cerca de 5 a 6 semanas para recuperação. Juntos, Jeromel e Kahneman somam quase 1,5 milhão de salários. Só que nesse momento a gente tem o Paulo Miranda, que foi embora, o Juan, que foi vendido, e o Rodrigues, que também tem propostas de um clube da Dinamarca, e o próprio Kahneman, que está em recuperação. Ou seja, o Grêmio contratou um zagueiro, que a gente vai falar daqui a pouquinho de quem está chegando, mas o fato é que essa posição está super precária. É uma questão difícil, mas na minha opinião, eu acho que seria o caso de enxugar daqui a pouco o orçamento em algumas outras posições para manter essa dupla, que ao meu ver é imprescindível. O fato que definiria tudo isso é se a gente tivesse certeza de que eles ainda vão render como antes. Eu boto fé, eu acredito que ainda sim. Ainda falando sobre essa dupla de zaga, Jeromel foi outro que disse sim ao Grêmio. O nosso zagueiro ídolo, herança valiosíssima de 2017, não só aceitou ficar no clube na Série B, como foi o primeiro a aceitar uma proposta de redução de salário. Ele que teve uma temporada atípica agora, nessa temporada passada, devido a muitas lesões e muitos jogos, que ele ficou sem participar, mas que nessa temporada agora deve voltar a ter muito espaço. E trocando de assunto agora, deixando de falar de ídolos, para falar de uma das maiores decepções de 2021, que é o Douglas Costa. Após muitas polêmicas, festa de casamento, casa não casa, muitas especulações de clubes brasileiros, como o próprio São Paulo e Atlético Mineiro, parece que agora fica no Grêmio e com o aval e total responsabilidade de Denis Abraão. E ele ainda deve continuar recebendo um alto salário, porém ainda há rumores de uma rescisão. Será que ainda dá tempo de ele mostrar algum futebol aqui? Será que dá para ele ser perdoado pela torcida do Grêmio após toda essa polêmica do tchauzinho e festa de casamento, e ainda surgiu agora mais esse fato de casar na pré-temporada e que o Grêmio diz desconhecer? Então a função do casamento segue, essa função também de parecer que não está comprometido segue. Então fica a pergunta, será que ele consegue se redimir com o torcedor? Será que ele consegue mostrar o verdadeiro futebol dele? Ou será que seria melhor já fazer um negócio de início de temporada e que seja rentável ao Grêmio, que seja bom para o clube financeiramente, já que é um futuro incerto dentro do clube. E para fechar, não poderia deixar de fora falar do Ferreirinha, que temporada após temporada segue essa função, esse imbróglio de renovação.
E em uma conversa com dirigentes foi apresentada uma proposta de renovação de contrato por mais 3 temporadas com final em 2023, o que por consequência aumentaria a multa rescisória. O Grêmio se mostra bem otimista nessa negociação e entende que é um jogador muito importante para manter no elenco nessa situação do Grêmio na Série B e nesse momento que o clube se encontra. Falando agora sobre apostas da base. Já foi dito que o Grêmio vai utilizar a base, mas sem deixar tudo nas mãos dos meninos, e sim compor um elenco misto e com experiência, já que alguns jogadores que eram referência e líderes de vestiário deixaram o Grêmio. E o primeiro nome que surge é o Elias, ele que deve ganhar espaço agora, é um jogador que vem sendo muito pedido pela torcida desde a temporada passada e deve ganhar agora muitas oportunidades. E vamos falar de coisa boa agora, de quem está chegando, quem veio para agregar, para somar, assim esperamos, né? E o Grêmio começa se reforçando pelo ataque. O primeiro anúncio feito pelo Tricolor foi o atacante Janderson, de 22 anos, pertencente ao Corinthians, mas que atuou ultimamente pelo Atlético Goianiense. Ele marcou 5 gols, deu 4 assistências na última temporada e veio por empréstimo até final de 2022 com uma possibilidade de compra. E o Grêmio também se reforça nas laterais. Após as saídas de Bruno Cortez e Rafinha e a indefinição de Guilherme Guedes, ficam no Grêmio somente Diogo Barbosa. Pelo lado direito, a volta de Orejuela, depois de 1 ano, e que na minha opinião nunca deveria ter saído, e vem por empréstimo agora até o final do próximo ano. E pelo lado esquerdo, Nicolas, de 24 anos, que estava no Atlético Paranaense, esse que foi uma escolha do Wagner Mancini, porque já trabalharam juntos, e é uma boa opção porque é um jogador que pode servir também como terceiro zagueiro, ele que na última temporada tem 10 assistências e 5 gols. E na zaga, Bruno Alves, ele que veio do São Paulo e vem para reforçar esse sistema defensivo que, como eu citei anteriormente, está precisando. Ele vem por empréstimo até junho de 2023 e foi destaque na última temporada de 2019 e do título estadual do ano passado. E a última contratação, que estava sendo muito aguardada e também muito questionada, é do argentino Martín Benítez. Ele que vem por empréstimo do Independiente da Argentina até final de 2022, também com uma possível opção de compra. E o Diego Souza, hein? Entra na parte de reforços ou de quem fica no Grêmio? O fato é que em 2 temporadas o centroavante marcou 52 gols e agora, para essa temporada, prometeu ficar fininho. E é certo que se ele conseguir entrar em forma, ainda vai marcar muitos gols e ajudar o Grêmio. Há quem diga que essa volta do Diego Souza vai ser muito ruim para o clube na Série B. Muitos acham que ele é quem divide o vestiário, quem causa toda essa polêmica. Essas questões de vestiário têm que ser resolvidas não só com o Diego Souza, tem a questão do Douglas Costa, do Ferreirinha e de muitos meninos também que precisam amadurecer. Então, o extracampo tem que ser resolvido, eles têm que se resolverem lá no vestiário. E o que importa mesmo é no campo, mostrar o futebol, e isso eu acho que o Diego Souza ainda tem muito para mostrar. E além dessas contratações, 9 jogadores têm os seus contratos se encerrando em outros clubes e podem, num primeiro momento, retornar ao Grêmio. São eles o goleiro Felipe Mediolaro, o outro Felipe, Juninho Capixaba, Friso, Michel, Patrick, Rildo e Guilherme Azevedo. Lembrando que o Grêmio não vai utilizar o time principal no Gauchão, pelo menos nas primeiras rodadas. Deve utilizar sim o time de transição e alguns desses jogadores que podem estar retornando. O time principal inicia a pré-temporada agora em janeiro, em Eldorado do Sul, e vai seguir treinando por 1 mês e provavelmente vai ter apenas um jogo nesse período. E esse foi o nosso papo de hoje, um pouquinho longo porque tem muita coisa acontecendo, o mercado da bola não para nesse início de temporada, então aproveita e compartilha esse vídeo aí para todos os amigos gremistas, para todo mundo ficar por dentro. E eu tenho uma novidade para vocês. A partir do dia 9 agora, domingo, vai estrear um novo quadro comigo, que é o Fute das Gurias. E para essa estreia eu já tenho uma convidada muito especial, que é a Jéssica Maldonado. Ela é assessora de imprensa do Grêmio e a nossa entrevista tá muito legal. Ela conta a rotina dela, a gente fala desse universo feminino do futebol. Então fica ligado porque tem muita novidade, o quadro tá muito bacana. Sexta-feira que vem eu também retorno, ou seja, vocês vão me ver na sexta e no domingo.
toda semana. Eu conto com a participação, com os comentários de vocês e, além disso, muitos outros quadros também vão surgir ao longo dessa semana, ao longo desse mês de janeiro. O Chico Gremista traz muitas novidades da base e outros quadros. O Cosme também vai trazer, além do comentário dele, um outro quadro muito interessante. As lives do Esperoto, tem muita coisa bacana para rolar nesse mês de janeiro. Nos acompanhem, fiquem ligados, não percam nada. Até a próxima!